com vocês sobre esse texto, que eu gosto muito dele, que é o texto do Kiyosaki, né, que ele fala, para muitas pessoas, o poder da desculpa é maior que o poder de conquistar seus sonhos e metas. Por que esse texto ele é importante? Porque tudo que a gente começa na vida começa com sonhos, né? E se a gente começar a botar desculpa na frente dos sonhos, a gente não chega lá. O que tem a ver com a campanha política? É muito comum as pessoas quererem um bocado de coisa para fazer uma campanha ou para fazer uma pré-campanha. Esquece de contar com o que já tem. Não é ruim você desejar as coisas que você ainda não tem, mas o ruim é você não aproveitar o que você tem. Né? Então, na campanha, a gente começa pelo que a gente tem, ou na pré-campanha, pelo que a gente tem e não pelo que a gente não tem. Depois, com o tempo, vai chegando as outras coisas, vai chegando o que é necessário para continuar a campanha. Outro texto importante, e bacana também da gente refletir, é esse texto que está aí, que é de uma pessoa também importante, que é o Cortella, que fala, quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Então, aí complementando o texto anterior, né, que diz que você fica querendo coisas antes de fazer com o que você tem, esse aqui diz, nós temos que ter tempo para aquilo que é mais importante. E onde é que entra também a campanha aí? O projeto político. Ele entra no momento em que você tem que saber que o projeto político, o seu projeto político de conquista, ele tem prazo, chamado 4 de outubro. Depois de 4 de outubro não adianta mais nada. Então, se você não priorizar a campanha, você não terá sucesso. Tem que priorizar, porque a campanha tem tempo para terminar. Né? Então, a prioridade passa a ser o seu projeto político eleitoral. Evidentemente que você tem que adequar a sua agenda ao seu trabalho, à sua família, uma série de situações, mas você tem que priorizar aquilo que você está desejando. Então, com esses dois textos, que a gente gosta sempre de falar no início para poder qualificar a sua ação, de você começar com o que você tem e de você priorizar o seu tempo, e a gente complementa com o texto dessa professora, que é a Toni Morrison, que ela fala também uma coisa muito importante, que é feito para a gente refletir. Se queres voar, tens que desistir da porcaria que te puxa para baixo. Ou seja, se você quer ter sucesso, se você quer ser deputado, se você quer conquistar alguma coisa na vida, tudo aquilo que te puxa para baixo tem que ser jogado para fora, tem que ser deixado de lado. O que significa isso? Que nós temos que ter estratégias, que nós temos que ter capacidade de deixar algumas coisas no tempo para poder conquistar as coisas do futuro, do presente e do futuro. Então, é importante que a gente junte esses 3 textos na nossa vida para a gente poder desenvolver comportamentos que nos levem ao sucesso, tá bom? É um pouco, vamos dizer assim, parece um pouco de romantismo, parece um pouco de filosofia, mas a vida nossa, ela é movida por questões filosóficas, por questões de pensamento, por questões de sentimento. Tudo na gente, tudo nasce no pensamento. Né? E aí eu começo, então, a dizer a vocês, nós estamos no Partido Socialista Brasileiro. E o Partido Socialista Brasileiro, ele prega que o socialismo é o ponto central e que a educação ela é fundamental para que a gente possa caminhar nesses processos todos que nós estamos dizendo. Por isso que é importante que a gente tenha concentração nisso que nós estamos colocando para vocês, que é essa figura do planejamento, que é importante para que vocês possam otimizar o trabalho de vocês numa campanha política. A campanha política ela não pode ser feita de qualquer maneira, ela tem que ter minimamente um mínimo de organização para que vocês possam ter sucesso. Então, aí eu digo para vocês um pouquinho o que é planejamento. Olha o que é planejamento. É a antecipação de cenários. O planejamento ele é construído pelas pessoas, é um processo cíclico de construção interior, intensamente integrado aos ambientes e orientado para o desenvolvimento gerencial. Então, você tem que fazer esse planejamento com a sua equipe para poder caminhar na campanha. Você tem que se organizar para isso.
planejar não é uma coisa complicada. As pessoas querem dizer que o planejamento é complicado porque, às vezes, querem fazer uma coisa longa, um negócio que precisa escrever muito, mas não é isso que eu estou propondo a vocês. Eu estou propondo a vocês que vocês possam trabalhar com coisas bem práticas. Olha aqui, olha essa lâmina do planejamento, espero que vocês estejam vendo aí, né? Olha o que o planejamento fala, ó. Planejamento não é uma caixa de mágicas. Planejamento não é previsão, não é dada a ninguém essa possibilidade de ficar vendo o futuro, né? É por isso que você tem que planejar. Planejamento não é previsão, ele se faz necessário por não se ter a capacidade de prever. O planejamento não opera com decisões futuras. Ele opera com o que há de futuro nas decisões presentes. Então, o que você faz no seu presente vai qualificar o seu futuro, vai te dar o caminho do futuro. Mas, Gavino, o que tem isso a ver com a campanha? Tudo. Se você não agir no presente, se você não se colocar na luta no presente, você não vai ter o seu projeto político em andamento, né? Então, tem que ter ações presentes para que você possa ter o projeto político seu no futuro desenhado. E mais importante também é que você consiga entender minimamente quais são os 3 níveis de planejamento que existem para você não confundir, para que você não ache que tudo que você pode fazer agora se confundir o tático, operacional com o estratégico. O planejamento estratégico é direcionamento, é visão. Então, para vocês, o que serve de planejamento estratégico? É a visão que vocês têm de futuro. Qual que é? É chegar no processo eleitoral e ser eleito, tá certo? Mas vocês têm que fazer desenvolver muitos projetos no presente para que você tenha um futuro. Então, é importante que você tenha essa visão de organização presente e futuro. Tem um itemzinho aqui nessa lâmina, eu estou andando um pouquinho mais rápido, porque me interessa a vocês, está mais um pouquinho na frente, mas eu preciso dizer essas coisas para dar algum embasamento para vocês. Essa lâmina, ela traz na parte de baixo, se vocês conseguirem ler aí, esse texto chamado Desculpa Verdadeira. Gosto muito desse texto, que fala assim, ó, evitar a desculpa verdadeira, pois ela se constitui em um álibi que provoca uma não ação, fazendo com que as atividades planejadas sejam postergadas ou não sejam realizadas. Então, a desculpa verdadeira não é desculpa mentirosa. É aquela que você deixa surgir na sua vida e que tira você do centro, do foco do que você tem que fazer. Tá? Então, você tem que trabalhar na escala de prioridade. E isso significa que você tem que evitar a desculpa verdadeira. A desculpa verdadeira ela te tira do seu foco, do seu direcionamento. Você marcou uma reunião, cumpra o horário da reunião, qualifique, priorize aquilo que você tem para o seu projeto político. Se você não fizer isso, você não terá sucesso. Aí, pessoal, essa lâmina é uma lâmina simples, mas extremamente fundamental para o que nós queremos. E a origem dela é com esse sujeito, é William James, que é considerado o pai da psicologia. Olha como é que ele fala, ó, o início de tudo é um pensamento. Isso é muito forte, né? O pensamento gera um sentimento. O sentimento gera comportamento e o comportamento gera o resultado. Então, se você pensa, você sente, você tem um comportamento, isso vira o resultado. Como é que se dá na prática? Olha, eu desejo, meu pensamento é um desejo que eu quero ser deputado. Eu trago isso para o meu sentimento. O que é sentimento? É a emoção, né? É o coração, é a capacidade que eu tenho de transmitir isso para as pessoas. E o meu comportamento? Meu comportamento é eu ir em busca das pessoas, conversar com as pessoas, pedir o voto. Isso vai me dar um resultado lá na frente, que pode ser o processo vitorioso da eleição de 4 de outubro. Então, isso é muito importante, saber que tudo nasce no pensamento. Então, não deixe surgir na cabeça de vocês pensamentos negativos, pensamentos de derrota, que eu sou mais fraco que João, que Maria, que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tudo isso leva vocês a ter um sentimento ruim, um comportamento ruim, e automaticamente é um resultado ruim. Mas se você pensa diferente, se você pensa positivamente, se você gera um sentimento positivo, se você adota comportamentos positivos, você poderá ter um resultado também positivo. Isso não é conversa fiada. É assim tudo na nossa vida. Parem para analisar um pouquinho o que aconteceu na vida de vocês de bom e de ruim, né?
aquilo que aconteceu de bom foi sempre gerado por um pensamento bom, por um sentimento bom, por um comportamento bom e gerou um resultado bom. Então, é a mesma coisa num projeto político. É a mesma coisa. Tá? Não pense que vocês são mais frágeis ou que vocês são menos capazes. Olha, nós temos um exemplo no nosso meio. Renato Casagrande, lá atrás, quando era jovem, com a turma dele, eles eram pessoas muito simples, mas se juntaram com um pensamento muito forte de se colocar no mundo da política. Isso gerou um sentimento de união entre o grupo, que daí gerou um comportamento. Um deles virou candidato a deputado estadual, que foi Renato Casagrande, que foi para a rua pedir voto e teve um resultado positivo. Virou deputado estadual, né? E depois virou federal, depois virou senador, depois virou governador. Então, essa postura positiva desse grupo lá atrás, que eram jovens, pessoas que ainda não tinham nada, eles conseguiram chegar porque tiveram esse comportamento. Então, é importante que vocês pensem dessa forma, né? Pensem na importância que vocês têm para a sociedade quando vocês ocupam um cargo público. Também tem essa lâmina, que ela é importante para vocês, para nós, porque ela fala assim, ó, a gente planeja para executar, mas sempre é muito importante avaliar a execução. Muito importante. Se você planeja um evento, executa o evento, você tem que avaliar o evento para você corrigir seus erros. Se você fizer isso na campanha, pessoal, se vocês fizerem isso na campanha, vocês vão ver que a campanha de vocês vai crescer. Executou uma ação de rua, executa a ação de rua, né? Planejou a ação de rua, executa a ação de rua, depois avalia aquela ação de rua. Né? Vamos planejar um bandeiraço, beleza, vamos executar o bandeiraço, depois vamos avaliar o bandeiraço, para que o outro bandeiraço não tenha os erros daquele que você executou. Vamos fazer um seminário, um encontro, uma reunião, planeja a reunião, executa a reunião, depois para um pouquinho, avalia a reunião com o seu grupo, para que na outra não se cometa os erros que cometeu nessa reunião. Tá certo? Vai fazer uma reunião de equipe, planeja, executa a reunião, depois avalia a reunião. Não estou falando de avaliações longas, 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas é importante fazer uma reflexão sobre o que aconteceu, para que vocês possam ir melhorando a campanha. A campanha vai ganhando tamanho, vai ganhando velocidade a partir daí. Tá? Então, também, 2 lâminas importantes. Tudo nasce do pensamento, que vira sentimento, que gera um comportamento e que gera um resultado. Você tem que planejar, você tem que executar e você tem que avaliar. Nós vamos seguir um pouquinho mais à frente, e aí tem uma visão estratégica para vocês avaliarem. Olha bem, essa lâmina traz uma brincadeirinha para que vocês possam refletir. Na África, todas as manhãs, o veadinho acorda sabendo que deverá correr mais do que o leão, se quiser se manter vivo. Todas as manhãs, o leão acorda sabendo que deverá correr mais do que o veadinho, se não quiser morrer de fome. Conclusão, não faz diferença se você é viadinho ou leão. Quando o sol nascer, você tem que começar a correr. Ou seja, não importa se é pequeno ou grande. Se você não começar a correr, o que significa correr? Trabalhar, significa focar naquilo que você deseja. Porque a dificuldade para o grande e para o pequeno é a mesma nesse sentido. Tá certo? Então é importante que vocês também... Isso é uma visão estratégica, né? De vocês iniciar com vontade, iniciar trazendo o que é de melhor para o seu processo, tá? Nós vamos seguindo mais um pouquinho na frente e já vamos partir para a pré-campanha. Aqui rapidinho, que nós já estamos em pré-campanha, né? Tá, vamos dizer algumas coisinhas para vocês da pré-campanha, tá? Muito bem. Não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu vou dar uma pausa aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar com voz mesmo, pode falar, senão eu vou seguir. Vou dar um minutinho para quem quiser se manifestar. Alguma pergunta? Quem quiser falar, abre o microfone para falar. Gavin, essa apostila vem para a gente depois, pelo WhatsApp? Sim, eu vou mandar para vocês a apostila com todo esse conteúdo aí, tá bom? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho, então, eu comecei um pouquinho com a teoria diversa, vamos assim dizer, embolou um pouquinho lá por causa da nossa projeção, mas vou dar uma recortadazinha rapidinha para vocês, para a gente entrar na pré-campanha, né? Lá atrás eu falei da questão da prioridade do tempo, né? Falei da necessidade de ter foco, falei que planejamento ele é uma forma de você ver, de você desejar um futuro, mas que você tem que trabalhar no presente. E para trabalhar no presente, tudo nasce num pensamento que vira um sentimento, que vira um comportamento e que vira um resultado. E que você tem que planejar, que você tem que executar e que você tem que avaliar. Na pré-campanha e na campanha tem que acontecer assim. Na pré-campanha, nós já falamos isso algumas vezes, mas é muito importante, e na verdade o mais importante é que você possa decidir-se ser candidato. Porque quando você se decide ser candidato, e aí, pessoal, quando eu falo você decidir ser candidato, não importa ninguém, importa você. A decisão de você ser candidato é uma decisão, tem que ser uma decisão pessoal com qualquer projeto na sua vida. Quando você decide de dentro para fora, você espelha energia, você demonstra energia, as pessoas vêm até você. Agora, quando você fica com essa, eu vou ser candidato se Renato Casagrande deixar, se o Joãozinho deixar, se Mariazinha deixar, é muito frágil isso. Você tem que primeiro desejar ser candidato, depois você vai atrás de Renato, de João, de Zé, de Maria, conseguir o apoio deles. É o contrário. Agora, quando você depende de alguém para você ser candidato internamente, você já começa fragilizado. Então, essa força tem que vir de dentro de vocês. O desejo de ser, com vários objetivos. Eu vou ser candidato porque eu quero ganhar a eleição. Eu vou ser candidato porque eu quero treinar para ganhar na próxima eleição. Eu vou ser candidato porque eu quero colaborar com o partido. Eu vou ser candidato porque eu quero crescer pessoalmente, ganhar tamanho para projetos futuros. Tem uma série de formas de pensar. Sempre você está ganhando nessa forma de pensar. O segundo passo é a família. É muito importante que você converse com a sua família, né? Para comunicar que você vai enfrentar um projeto diferente. Um projeto político é importante para a família, é importante também para o nosso Estado, é importante para o Brasil, tá bom? Então, essas são as principais decisões que você tem que tomar, que eu acredito que todos vocês que estão aí, que são assessores, né, de algum candidato a deputado, já tenham tomado a decisão, mas isso é muito importante que reforce essa forma de ser. Depois é muito importante definir um grupo de pessoas próximas que vai te ajudar no projeto político. É muito importante, porque você sozinho não ganha eleição. Você tem que estar junto com outras pessoas para poder você caminhar no projeto político, né? Depois é muito importante fazer uma adequação da agenda pessoal e profissional ao seu projeto político. Dividir os tempos para a sua família, para o seu serviço e para o seu projeto político, né? Então, vocês que estão aí, eu acho que a maioria de vocês fazem assessoria para deputados, ou estão fazendo ou farão, e alguns são candidatos. Então, vocês têm que orientar os candidatos de vocês a fazer essa adequação da agenda, e vocês que são candidatos têm que adequar a agenda de vocês. Porque é muito comum o candidato não querer ter uma agenda para fazer o que ele quer. Quando ele faz isso, ele se perde no tempo. Porque o ser humano, ele gosta muito de estar em locais que ele se sente bem. E aquele local que você se sente bem, você já tem um voto daquelas pessoas já gostam de você. O candidato tem que andar em lugares que ele nunca foi. E a agenda vai regular isso. Vai dizer o que ele vai fazer durante o dia todo. E essa agenda que eu estou falando é uma agenda escrita, ou no celular, ou no pedaço de papel. Não é só na cabeça, não. Tá certo? Não é só na cabeça. A pré-campanha não tem recursos oficiais. O movimento é feito com os amigos, com recurso próprio, com os eventos que o partido possa fazer, né? Então, não tem recursos oficiais. Não tem como o partido passar dinheiro para os pré-candidatos. Não existe esse formato no Brasil. Não tem esse recurso. Não é possível fazer. Não tem legalidade para fazer isso. Outro ponto importante é adequar as redes sociais, né? É você montar suas redes para o seu projeto político, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, que é você ajustar a sua agenda para o seu projeto político, né? Depois é muito importante você conhecer suas fraquezas, suas forças, as ameaças e oportunidades relativas a esse projeto político. Nós vamos explicar um pouquinho mais na frente como é que se dá, tá?
Você tem que contar com a ajuda de quadros técnicos para reforçar os conhecimentos seus sobre alguns assuntos. O candidato a deputado federal, deputado estadual, que não sabe falar de algumas coisas, que não conhece, tem que estudar. Né? Tem que estudar. Eu vou falar sobre educação. Eu tenho que conhecer um pouquinho de educação. Eu vou falar sobre empreendedorismo. Eu tenho que conhecer um pouquinho de empreendedorismo. Não precisa ser um expert, mas precisa ter uma noção básica. Por isso tem que contar com o apoio de pessoas técnicas que possam te ajudar a fazer isso. Tá certo? E, nesse período de pré-campanha, fundamentalmente, o candidato tem que potencializar a imagem dele. Como? Participar de atividades políticas, atividades técnicas, encontros, festas, o que ele puder participar para botar o rosto dele, a cara dele nas coisas, né? Nos locais, e conversar com as pessoas. Quanto mais ele puder fazer isso, melhor para ele. Tá certo? Então, isso é muito importante que ele faça isso, porque aí ele vai potencializar a imagem dele, tá? Muito bem. Aí a gente entra nessa fase, isso eu falei de maneira bem geral para vocês na pré-campanha, lembrando a vocês que a pré-campanha é esse período que nós estamos vivendo agora até 15 de agosto. Até 15 de agosto a gente considera pré-campanha. A partir de 16 de agosto vem a campanha. É importante também lembrar para vocês que todas as pessoas que estão agora no processo eleitoral não são candidatos ainda, são pré-candidatos. Né? E, como tal, podem se manifestar publicamente. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu sou pré-candidato a deputado federal, pode se manifestar nas redes sociais, pode falar para as pessoas e pode, inclusive, pedir que as pessoas participem do seu projeto político. Não podem pedir voto. Né? Devem evitar a palavra apoio o mais possível. É uma palavra que já tem tido algumas decisões contrárias, ou seja, favoráveis a uma impugnação ou uma multa. Fica muito parecido com um pedido de voto. Então, é muito importante que vocês falem, eu sou pré-candidato, gostaria muito, Joãozinho, que você viesse participar comigo desse projeto. É um projeto que eu quero servir a sociedade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas pode falar que é pré-candidato à vontade, tanto nas redes sociais, como em qualquer reunião aberta ou fechada. Não tem nenhum problema, tá bom? Então, isso é muito interessante. Nós, aqui para frente, temos uma data marcante, que já está definida ou pré-definida, apesar de que ela pode mudar por questões políticas, mas nós já definimos, vocês podem registrar na agenda de vocês, o dia 26 de julho como o dia da convenção partidária. Tá? Vai ser amanhã, e nessa convenção, quem é pré-candidato agora vai virar candidato. Né? No final da convenção, o PSB estadual faz uma ata, manda para o TRE. O TRE, então, vai fazer aquela famosa pesquisa na vida de vocês, que são pré-candidatos, e vai autorizar ou não a candidatura dessas pessoas que foram levadas pelo partido. Se algum for recusado por algum motivo legal, será dada a oportunidade de substituição. Então, dia 26 de julho é a data final para poder fechar os candidatos e as candidatas a deputado estadual, a deputado federal. Zé É muito Pini, importante. Oi. 26 de junho ou é julho? Julho, mês 7. Mês 7, ok. Obrigada. Tá bom? Mês 7. É importante também dizer a vocês, de repente alguém não sabe ainda, a chapa de deputado federal são 11 pessoas, e a chapa de deputado estadual, 31 pessoas. Deputado federal são 7, quer dizer, 30% de gênero, né? No nosso caso, pela dificuldade que existe e tudo mais, deverá fechar com 7 homens e 4 mulheres. A chapa de deputado estadual deverá fechar com 21 homens e 10 mulheres. Né? A nossa meta é eleger pelo menos, no mínimo, 2 federais, com possibilidade de beliscar um terceiro, e a gente eleger 4 estaduais com possibilidade de beliscar lá um quinto companheiro, tá certo? Essas são as nossas metas para esse projeto político. Nossas chapas são chapas consideradas chapas fortes, né? Com grande possibilidade dessas metas serem alcançadas. Então, o partido se preparou para isso. Bom, e aí a gente entra na campanha. Né?
na campanha, é muito importante que vocês aproveitem o tempo que vocês têm ainda para a campanha e façam um pouco esses exercícios que eu vou passar para vocês agora, de uma maneira mais rápida, mas a apostila vai orientar vocês para fazer isso coletivamente. Eu sempre sugiro que isso não seja feito com poucas pessoas. É muito importante que seja feito em forma de uma oficina, pelo menos 6, 7, 8 pessoas que possam construir isso que eu vou falar agora para vocês juntos, que vai ser muito bom para o candidato, para o pré-candidato se fortalecer na sua campanha, tá bom? O primeiro item é o que nós chamamos, primeira estratégia, é o que nós chamamos de matriz SWOT. Vocês estão vendo aqui, a matriz SWOT é uma técnica de planejamento em que a gente faz uma análise do ambiente interno e do ambiente externo da organização. Neste caso nosso, a organização é a campanha, né? A sua campanha, deputada, nesse momento ela vira uma organização, é como se ela fosse uma empresa, é como se ela fosse uma entidade, é como se fosse uma instituição, porque tudo que tem uma empresa, que tem uma associação, que tem uma entidade, você terá que ter na sua campanha. Você terá que ter gente, você terá que ter produto, você terá que ter combustível, você terá que ter veículo, você vai ter que ter alimentação, você vai ter que ter papel, você vai ter que ter material de limpeza, você vai ter que tudo que uma empresa tem, você vai ter na sua campanha. Então, o primeiro ponto é você fazer com bastante tranquilidade, com bastante realidade, a análise do ambiente interno e do ambiente externo. No ambiente interno, o nome já diz, é muito importante fazer uma avaliação do candidato, né? Uma avaliação que eu digo é ver as fraquezas e as forças dele. Por exemplo, o que são fraquezas? São características negativas do candidato que precisam ser conhecidas para que ele e sua equipe possam eliminá-las. Mas também fraquezas são habilidades, competências, recursos humanos e materiais que a campanha não possui ou não faz muito bem, em comparação aos concorrentes, e que pode colocar em situação de desvantagem. Então, você avalia duas fraquezas, a fraqueza do candidato e você avalia a fraqueza também do grupo que está tocando o projeto. O que são forças? Exatamente o contrário. São características positivas do candidato, né? Ou são características positivas de todas as pessoas que estão junto, estão junto na campanha. Mas a grande pergunta é, por que eu preciso saber das fraquezas? Por que eu preciso saber das forças? Então, eu preciso saber das fraquezas para eliminá-las. E eu preciso saber da força para aumentá-las. Olha o exemplo que eu dei, olha. Exemplo de fraqueza de um candidato. Ele é acomodado, ele é prepotente. Olha uma fraqueza da equipe, o sentimento de já ganhou. Outra fraqueza, não planejar, não organizar. Então, quando eu detecto essas fraquezas, eu vou em busca de eliminá-las. Se o candidato é prepotente, alguém na equipe tem que sentar com ele e conversar para reduzir o nível de prepotência dele. Por quê? Porque prepotência perde voto. Prepotência tira voto. Acomodação, o candidato acomodado, não gosta de ir para a rua, perde voto. Uma campanha sem estrutura, perde voto. A equipe desmotivada, perde voto. Então, quando eu detecto essas fraquezas, eu automaticamente trabalho para corrigi-las. Quando eu corrigir as fraquezas, quando eu eliminar as fraquezas, eu automaticamente vou ter mais votos. E as forças? Ora, a força é isso, pré-candidato motivado. Quanto mais motivar o candidato e ele for motivado, mais voto eu consigo. Quanto mais a minha equipe ficar motivada, mais voto eu consigo. Quanto mais eu organizar a minha campanha, mais voto eu consigo. Então, nós temos que alimentar força e reduzir as fraquezas, tá bom? Então, isso tem que ser um exercício franco. Vocês não vão acusar o candidato de vocês. Ou se você, candidato que está aí, isso não é acusação, isso é constatação. Eu constato que o meu candidato é prepotente, logo a pergunta é o que eu faço para poder eliminar, reduzir a prepotência do meu candidato, né? Então, ele tem que saber que o pessoal vê ele com prepotência e ele, então, para corrigir, ele tem que falar com ele. Ele, às vezes, não percebe. A gente não consegue perceber as fraquezas da gente, né? E aí,
Toda vez que você tem uma fraqueza, olha, essa tabelinha que eu vou mandar para vocês, vocês têm uma fraqueza que tem que ter uma ação de correção. Vocês têm uma força que tem uma ação de ampliação. Exemplo, a fraqueza do candidato, ele tem discurso sem conteúdo. Qual a ação de correção? O assessor tem que preparar o discurso para ele poder fazer um discurso melhor. Tá certo? Então, tem força, um exemplo de força do pré-candidato. A maneira forte dele falar é uma força, mas você tem que ampliar isso como? Para ele dosar as frases de efeito. Ele usa muita frase de efeito e incomoda. Então, vamos dosar as frases de efeito. Tá certo? Eu não sei se eu me fiz compreender nessa fase aí, que isso é muito importante para a campanha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu dou uma paradinha agora para poder responder. Gavine, Oi. quando você falou ali da convenção, em julho agora, os partidos nos municípios também vão ter que fazer essa convenção, ou a gente participa da convenção estadual? Muito bem, então. A eleição de deputado estadual e deputado federal é de responsabilidade do PSB estadual. Vocês não têm que fazer nada aí. É tudo aqui com a gente, tá? É uma única convenção que define estadual e federal. Vocês fazem convenção quando é prefeito e vereador nos municípios, tá ok? Ok, obrigada. Então, eu vou continuar, pessoal. Ninguém quer fazer perguntas sobre a matriz SWOT, então vamos continuar com a matriz SWOT. A matriz SWOT também tem o ambiente externo, né? O ambiente externo, ele é a força, ele é a ameaça e a oportunidade. Mas eu não vou nem tratar isso, que para vocês fica um pouco distante as ameaças. A ameaça principal que vocês têm é a concorrência local, né? Que vocês têm ameaças. Ameaça é tudo aquilo que de certa forma pode afetar o projeto político de vocês fora do mandato, né? E a oportunidade são variáveis externas que vocês têm que aprender a aproveitar se elas surgirem, tá bom? Então, olha bem um exemplo aí para vocês de ameaça, rapidinho, para a gente poder tocar. Ameaça: falta de contato com lideranças comunitárias, reduzida rede de relacionamento empresarial, falta de entrosamento com autoridades políticas. Isso são grandes ameaças. O que é a oportunidade? A profissão atual do candidato ou de alguém da sua equipe, né? Saber usar a rede de relacionamento, ampliar o contato com lideranças comunitárias. Como é que um candidato ou uma candidata vai ser candidato se não tiver relacionamento com comunidades, com lideranças? Então, tem que procurar sempre manter e ampliar isso, tá certo? Então, para vocês, os concorrentes locais também, né? As pessoas que vão concorrer com vocês também são uma ameaça, né? Mas que pode virar uma oportunidade. Se eles forem candidatos ruins, vocês forem melhor do que eles, com certeza vocês terão daí uma oportunidade, tá bom? Como é que a gente trata a ameaça? Sempre no enfrentamento ou na eliminação. E como é que a gente trata a oportunidade? Sempre aproveitando a oportunidade, tá? Se ela aparecer, vocês poderem aproveitar. Assim, muito rapidamente, por causa do nosso tempo, eu passei para vocês uma ideia da matriz SWOT. Fraqueza, força, ameaça e oportunidade, mas principalmente a fraqueza e a força. Principalmente eliminar as fraquezas do candidato ou da candidata e fortalecer, ampliar, potencializar as forças dele, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício estratégico que vocês têm que fazer aí à noite, sentar em torno de uma mesa, 7, 8 companheiros e companheiras, e bater um papo e ser muito franco, né? Você, candidato, está me ouvindo, você, candidata que está me ouvindo, você perguntar para os seus companheiros quais são as fraquezas que vocês consideram em mim que me tira voto. E você tem que ouvir isso não como uma acusação, não como um dedo apontado no nariz de vocês. Vocês têm que ouvir isso como uma constatação, que é para vocês melhorarem. Toda vez que alguém falar para vocês uma fraqueza, vocês vão trabalhar na eliminação dessa fraqueza. Se vocês eliminar essa fraqueza, vocês crescem. Vocês têm que ter sempre a capacidade de refletir, porque os candidatos, as lideranças, quando viram candidatos, acham que são senhores totais
do conhecimento e da sabedoria. Não são. Todos nós temos que saber que nós não sabemos tudo. Todos nós temos que saber que quem está nos olhando vai ver coisas que a gente não consegue ver. E esse olhar pode nos indicar o que é fraco, o que é forte na gente, né? Então, o fato de você não atender um telefonema, por exemplo, pode parecer para você uma coisa natural, mas que uma observação, se você não atender, você perde voto. Alguém vai dizer para você, deputada, você tem que atender o telefone, você não tem que se zangar com isso. Você tem que entender que isso foi uma ação de correção de uma fraqueza sua, certo? Você, às vezes, a pessoa está conversando com você, você para atender o telefone, não tem nenhum significado. O eleitor fica lá esperando, aquela cara de tacho dele lá. Alguma pessoa tem que dizer, deputado, você tem que dar atenção que ele está na sua frente. Se o telefone tocar, passa o telefone que eu atendo. Depois você retorna, certo? Você, às vezes uma pessoa quer falar com você, explicar alguma coisa, você não deixa. Você fala por cima da pessoa. O assessor tem que falar com você, deputado, espera, deixa a pessoa acabar de falar. Não na frente da pessoa, em particular. Tá certo? Então é importante. Essas coisas são fundamentais para se ampliar a capacidade de voto. Mas a gente que é candidato, às vezes, não percebe isso. E a gente perde muito voto por causa disso. A gente esquece a sandália das humildades quando a gente está como candidato. Começa a achar que a gente pode fazer tudo, desprestigiar as assessorias, as parcerias, os amigos, e não é assim que a coisa funciona. Precisamos de grupo para ganhar a eleição. Tá certo? Então, espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês, para que a gente possa entender melhor essa situação, tá certo? Muito bem. É muito importante, pessoal, que vocês, que a gente tenha isso em pauta, para que vocês possam entender a importância disso que eu estou dizendo, tá? Eu vou falar do outro ponto. Eu falei o primeiro ponto, que é a questão da matriz SWOT. Fraqueza, força, ameaça, oportunidade. Vou falar de um segundo ponto, que, na minha opinião, é, no mínimo, 50% da campanha. Chama-se agenda. Agenda. Mas não é agenda na cabeça, não. É agenda ou no celular ou no pedaço de papel. Mas não pode ser só na cabeça. Tá? Então, primeiro, se for possível, treine uma pessoa para fazer sua agenda. Eu mesmo faço minha agenda, Gavinho. Não dá. Você vai botar para você ir só em lugar que você gosta. Você não vai ficar descobrindo evento. Tem que ter uma pessoa com você para ficar descobrindo aonde tem evento para você ir, aonde Renato vai, onde é que Ricardo vai, onde é que tem grupamento de gente, onde é que tem uma festa, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo. Você não vai conseguir fazer isso. Você tem que pensar em pedir voto. Então, se for possível, uma pessoa mais chegada, um irmão, um parente, um amigo, uma pessoa que tem alguma habilidade, que possa te ajudar a fazer pesquisa, a buscar, sabe, de cuidar da sua agenda. O que você vai fazer de 6h da manhã que você vai acordar até meia-noite, né? Que isso possa colocar, tá? Porque a agenda, ela é um conjunto de ações fundamentais para o seu sucesso. E nesse momento agora, como eu estou dizendo aqui no material, é muito importante que vocês passem em lugares que vocês nunca foram. Porque se vocês ficarem só no lugar que vocês já foram, vocês vão ter os mesmos votos que já tiveram ou vão ter menos votos. A campanha, para ela poder se alargar, para ela poder se ampliar, tem que ter uma agenda bem feita. Vocês têm um exemplo que vocês acompanham há muitos anos, que é Renato Casagrande. Olha o pique desse cara. Olha a agenda dele. Eu preciso ser igual a Renato Casagrande? Não estou dizendo que você tem que ser igual a ele. Estou dizendo que você tem que se basear na dimensão que ele dá ao processo eleitoral de estar em muitos lugares. Né? E outra coisa, estar em muitos lugares sem apavoramento. Né? Tem que dar atenção às pessoas aonde você vai. Não é aquele negócio rapidinho vai e volta, não. Tem que dar atenção. Tá certo? Tem coisas simples, como eu coloco aqui
lembrar, tem coisas simples, que você não gasta o dinheiro. Por exemplo, se você botar na sua agenda, o seu assessor botar lá, as datas de aniversário de algumas pessoas importantes para o seu projeto político. Formadores de opinião, liderança. Isso o custo é zero. É só você descobrir a data de aniversário de pessoas que podem ajudar você na campanha e você educadamente fazer uma ligação para ele, desejando feliz aniversário, mandando um abraço, ou passando lá para dar um abraço no cara ou na cara, na pessoa. Isso agrada muito, isso é custo zero. Tá? Isso é custo zero. Outra coisa, vocês não poderão estar em tudo quanto é lugar. Então, na agenda, naquele lugar que você não puder ir, você tem que mandar alguém te representando. Alguém que possa falar por você. Alguém que tenha o seu jeito. Importante, isso também tem previsão na agenda, tá bom? Também é muito importante cumprir a agenda. Marcou, tem que cumprir. Não fica nessa de chegar 1 hora atrasado, 2 horas atrasado, não avisar se não for, tem que avisar se não for e tem que cumprir a agenda marcada. Se não puder ir, manda alguém no seu lugar. Certo? E é muito importante que vocês consigam estabelecer metas diárias ou semanais de visita. Vou visitar 20 casas na semana, vou em 2 igrejas, vou fazer 3 reuniões à noite. Você cria metas semanais para que você vá cumprindo essas metas semanais. Que aí você vai pegando jeito e vai ajustando a sua agenda a partir daí. Metas semanais, metas quinzenais, né? Para que você possa cumprir, tá? E, por fim, todo mundo que, por acaso, for fazer agenda, ou se você tem que orientar, que na agenda tem que constar lá aonde é o local da agenda, telefone de contato da liderança local. Não pode esquecer de avisar as lideranças locais que você vai lá. Se naquela região você tem 3, 4 pessoas que estão te apoiando, você tem que avisar as 4. Porque se você avisar 3, aquela que você não avisou, você vai perder ela. Ela vai ficar chateada com você. Você sabe disso. Então, se naquela região tem 4 pessoas que me apoiam, eu tenho que avisar as 4 pessoas se eu for lá. Se eu for andar na rua, se eu for participar de reunião, eu tenho que avisar. Certo? Como vocês serão deputados ou deputados estadual federal, tem que avisar os vereadores da região, né? As lideranças daquela região que vocês estão indo lá. Então, pessoal, a agenda, ela é fundamental. Você tem que ter pelo menos uma agenda bem cedo, depois pela manhã 3 ou 4 outras agendas, na hora do almoço não pode almoçar sem fazer uma agenda, tem que ter alguém no almoço com você. De tarde, tem que ter 3, 4 agendas. À noite, dá para fazer 2, 3 agendas à noite. Você aproveitar bem o seu tempo para isso. Tá certo? Então, no material também eu mando o modelinho de agenda para vocês, para que vocês possam organizar o dia de vocês. Muito bem. Alguma pergunta? Vou dar outra paradinha de 1 minuto para que vocês possam se manifestar. Estou muito rápido. Está tudo bem? Presidente, Pode reclamar. essa reunião está sendo gravada? Tá. Tem possibilidade de disponibilizar para a gente estar utilizando com a nossa equipe? Tem sim. Eu mando para... A Mariana vai deixar lá no YouTube nosso, lá no site da Deres, site do PSB, para que vocês possam buscar, tá bom? Olha aí, pessoal, um exemplozinho de tabela de agenda aí, tá vendo? Ó, que eu passei para vocês, ó. Então, vocês têm de manhã, hora do almoço, de tarde, de noite. É um exemplo, é uma sugestão, só para que vocês saibam que, olha bem, quantas agendas vocês podem fazer, né? Se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 agendas numa semana. Você não é para ganhar eleição? Então tem que fazer muita agenda, tá bom? Muito bem. Podemos seguir, então? Uma pergunta mais? Bom, eu não vou... Aqui o terceiro ponto muito importante são as redes sociais. Eu não vou ensinar vocês a fazer redes sociais assim à distância, mas vou dar algumas dicas importantes para vocês, né? Que vocês tenham... Primeiro, assim, vocês têm que ajustar as redes sociais de vocês ao projeto político. Né? Então, tome muito cuidado com o que vocês têm nas redes sociais pessoais de vocês. Quando eu falo rede social, significa Facebook, significa Instagram, significa
O X, Twitter, antigo Twitter, significa WhatsApp, né? Por exemplo, WhatsApp, grupos em WhatsApp. Né? Muito cuidado com grupos em WhatsApp. Né? Grupos de WhatsApp, eles podem ser uma arma boa ou uma arma ruim, porque eu gosto muito daqueles grupos em que só o administrador coloca o assunto, e aí quem quiser falar com vocês, fale individualmente. Porque senão o Joãozinho está zangado com Mariazinha, começa a brigar na rede social, aquilo vira um pandemônio, né? Renato Casagrande fala que Papai do Céu criou o WhatsApp e o bicho lá criou os grupos. Tá certo? Porque realmente o grupo é um negócio danado, né? Então, o WhatsApp, ele é a rede social hoje com maior efetividade, com maior capacidade de conquista de voto, né? De interação. Né? O Instagram é aquela rede social que mais te coloca perto das pessoas. Você tem que é mais o dia a dia seu, né? O Facebook ainda é visto pelas pessoas de idade mais avançada, né? Pessoal que não é mais novinho usa ainda muito o Facebook, né? O X, o Twitter, é lugar assim, de opiniões mais fortes, né? Que você tem que ir lá com muito cuidado, colocar coisas muito qualificadas para você não virar uma chacota com alguma informação muito errada, né? Essas são as redes principais, né? Mas isso é necessário contar com o apoio de um especialista, de uma pessoa que entenda do assunto, para que possa orientar vocês na interação, né? No contexto geral das redes. Mas é muito importante que vocês tomem cuidado com algumas coisas, como, por exemplo, a imagem de vocês, né? Você se colocar mais próximo do povo não quer dizer que você tem que se apresentar de forma relaxada, enchendo a cara de cerveja, né? Ou comendo mal educadamente, ou sendo grosseiro. Isso não traz voto, isso tira voto. Né? Você tem que se mostrar um cara equilibrado, feliz, participativo, né? Acolhedor, tá certo? Para poder você atrair as pessoas. Então, tem que tomar esse cuidado, e aí você tem que juntar a rede social com alguém que trabalha um pouco de imagem, né? E aí, aquele exercício que você fez lá atrás, de fraqueza, força e ameaça oportunidade, a matriz SWOT, lá na fraqueza, se você é um cara que tem uma imagem, ou uma cara que tem uma imagem de prepotência, cuidado com a foto que você vai bater, cuidado com a foto que você vai colocar nas suas redes sociais, para seu rosto não transmitir isso. Seu rosto tem que transmitir simpatia, empatia, felicidade, alegria, e não prepotência. Né? Então, são detalhes pequenos que você tem que olhar. A roupa, a cor da roupa que você veste. Né? Tem roupas que deixam você com aparência melhor, com aparência pior, com uma condição que é necessária. Cuidado com aonde você manda a sua imagem, para que grupo você manda a sua imagem, para que você não perca voto com as redes sociais. Tá certo? Não faça nada na rede social que você não queira fazer, ou seja, porque você está nervoso ou nervosa, vai lá e coloca alguma coisa que depois você vai se arrepender. Não fique replicando fake news de forma nenhuma, né? Não fique, não faça isso, porque não traz voto, só traz problema, né? Só traz dificuldade. Mas é muito importante que você tenha, então, uma orientação técnica nesse assunto, tá bom? Muito bem. Lembrando muito que as redes sociais hoje contam com uma figura que vai, esse ano, principalmente esse ano, fazer coisas boas e coisas que chama-se inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, ela pode ser usada na campanha para você criar logomarcas, para você preparar um texto, mas ela não pode ser usada para ficar falsificando imagem, nem fatos, nem fotos de outras pessoas. Você pode usar para você fazer as coisas que são importantes para a campanha. Você vai fazer um texto com dificuldade, a inteligência artificial pode ajudar você. Você vai criar uma logomarca, vai criar uma peça para chamamento público, você pode usar para você, mas você não pode usar nada contra as pessoas, os outros candidatos da campanha. E outra coisa, tudo que você fizer com IA tem que ter lá
escrito, né, que foi produzido por uma IA. Tem que estar claro isso lá, para poder saber que não é uma criação sua, é uma criação de IA, enfim, a lei exige isso, né? Vou mandar esse material também da legislação para vocês, para que vocês possam, minimamente, não cometer esses erros, né? E depois serem prejudicados, tá certo? E a inteligência artificial tem várias e diversas maneiras de utilizar. Quem não sabe utilizar, ou quem não tem como utilizar, novamente, vai precisar de contar com a ajuda de uma pessoa que entenda do assunto para poder fazer de maneira adequada, tá bom? Então, olha bem, pessoal, eu falei para vocês da matriz SWOT, fraqueza, força, ameaça e oportunidade. Eu falei para vocês da agenda, assim, metade da campanha está na agenda. Falei de vocês agora de redes sociais de uma maneira muito breve, mas importante para que vocês possam entender a importância das redes sociais, né? Quem tem rede social vai ganhar a eleição? Não é uma garantia. Quem não tem rede social vai perder a eleição? Muito provavelmente. Né? Então, tem que ter rede social, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de eu passar para essa questão desses exercícios, na pré-campanha, pessoal, ainda, é muito importante que vocês tenham pessoas com vocês. E a gente fala que, minimamente, seria importante que vocês estivessem com vocês. Quer dizer, vocês, eu digo assim, o candidato, a candidata, deve ter assim, pelo menos uma pessoa para acompanhá-la ou para acompanhá-lo nos eventos, né? Se tiver um carro para dirigir, tomar muito cuidado, porque você vai participar de um evento para se cansar, seria muito bom que tivesse uma pessoa que pudesse dirigir e bater fotos, né? É muito importante, tá certo? E uma pessoa na agenda, né? Uma pessoa que pudesse cuidar da agenda, 2, 3 pessoas que pudessem te acompanhar, um na agenda, um para te acompanhar nas visitas, né? Na pré-campanha, tá? Mas também é importante, na pré-campanha, você levantar nomes de pessoas que já foram candidatos a vereador, vereadoras, ou deputados, deputadas, que não estão mais no processo político, mas que se sentiriam muito bem se vocês chamassem ela para a sua campanha. E aonde eu vejo isso? Eu vejo lá no TRE você entra lá, você tem o nome de todo mundo, aí da comunidade, dos vizinhos, dos municípios ao redor, né? É importante que você levante para poder contar como cabos eleitorais de sua campanha. É muito melhor você contar com uma pessoa que se colocou no projeto político para ser seu assessor ou para te ajudar, do que você pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma no processo político, né? Então, você tem que ver, você tem que fazer essa avaliação, tá certo? Isso é muito importante. Bom, nós vamos falar de 3 coisas agora, rapidinho. Um é o programa do futuro mandato, o quadro de colaboradores e meta de votos. Vamos falar um pouquinho para vocês disso aí. O programa de mandato, ou o pessoal chama de plano de governo, o programa de mandato que eu falo é aquele material que você deve ter com você. Você, deputado estadual, deputado federal, não é obrigado a ter um programa de mandato. Não existe legislação que te obrigue a apresentar nada no TRE. Isso é para prefeito, governador e presidente da República. Mas se você não pensar um pouco no que você vai conversar, no que você vai falar para a população, você vai ser um deputadozinho, né? Você não vai se comunicar. Então, por isso que é muito importante que você pense em alguns temas que você vai conseguir conversar com as pessoas. Eu vou falar de educação, vou falar de segurança, vou falar de geração de trabalho e renda, vou falar de meio ambiente. Então, você define alguns temas e você leia, estude um pouquinho esses temas. E para ficar mais fácil, você deve abrir esses temas em subtemas. Como eu coloquei aqui, nessa lâmina, eu botei como exemplo, tema, educação, subtemas. Articular para garantir o orçamento de educação, atuar para ampliação de oferta de curso, valorizar os profissionais de educação por meio de concurso. Então, olha bem, o que eu fiz? Eu peguei um tema, dividi em subtemas para facilitar a minha integração, minha interação com o público que eu estou conversando. Se eu vou conversar com o público da educação,
Se eu falar educação, fica muito amplo. Então, eu tenho que dividir a educação em tópicos para eu poder me comunicar, para eu poder fazer as pessoas me ouvirem, saber que eu vou falar de educação, sei que eu estou falando de educação, sei que eu estou falando de meio ambiente, sei que eu estou falando de empreendedorismo. Né? Por isso que eu tenho tema e tenho subtemas, tópicos, que vão me ajudar a me comunicar com as pessoas, tá certo? E você não precisa saber tudo, você tem que definir alguns temas mais fortes e você, então, conversar sobre isso. Se você, candidato ou candidata, é uma professora, você vai pegar a educação como ponto central, mas vai fazer uma transversalidade de todos os outros temas. O que significa transversalidade? Significa que você vai falar que a educação é importante para a geração de trabalho e renda. Você vai falar que a educação é importante para a segurança. Você vai falar que a educação é importante para o meio ambiente. Você vai conectar a educação com outros temas, com outros subtemas, para você poder fazer uma fala que seja entendível das pessoas que estão te ouvindo. E mais ainda, cuidado com a forma que você fala. Você não vai ser prefeito, nem governador, nem presidente. Você não faz. O legislador, ele articula, ele prepara lei, elabora lei, mas ele não tem caneta na mão para mandar construir muro, mesa, cadeira, escola, não tem caneta na mão. Olha como é que eu coloquei os termos aí, ó. Articular para garantir, atuar para ampliar, valorizar os professores. Coloquei ser de maneira que é minha função legisladora que vai estar atuando. Eu não sou executivo, eu sou deputado. Eu vou ser deputado federal, deputado estadual. Então, eu não posso enganar as pessoas dizendo que eu vou fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Eu sempre estou lutando para, né, articulando para, né, fazendo leis para, tá certo? Então, dessa forma, eu consigo me comunicar bem com as pessoas. Então, esse exercício é muito importante que você possa sentar com o seu grupo de assessores, né? E conversar um pouco sobre isso para levantar os tópicos, os temas que vocês vão falar. E você, assessor, você, assessora que está me ouvindo, pode contribuir com o seu deputado, levantando alguns temas para ele, escrevendo algumas coisas para ele, ajudando a ele a pensar em alguns temas. Você, assessor, tem que se comportar com um apoio constante do seu candidato. Então, você tem que estudar também. Você tem que saber das coisas, você tem que orientar, você tem que saber que seu candidato, às vezes, é uma pessoa simples, que não tem conhecimento de determinadas áreas, chama ele, senta com ele, passa para ele algum desses conteúdos, para que ele possa não fazer feio, né? Chegar no local e ficar fazendo feio, perder voto, porque não sabe o que está falando, tá bom? Então, esse quarto ponto que eu coloquei para vocês é fundamental, tá? Retomando rapidamente, eu falei da matriz SWOT, fraqueza, força, eu falei da importância da agenda, falei das redes sociais e agora estou falando do programa de mandato, que são temas e subtemas que você vai colocar no seu discurso, na sua fala, para poder conquistar votos. Falar no lugar certo, na hora certa, conquistar votos. Alguns temas são muito sensíveis, que você tem que estar preparado se alguma pergunta for feita, né? Temas como, por exemplo, né, a minoridade criminal, aborto, né? A questão do feminicídio é muito forte nas mulheres, é muito importante que seja conversado, mas, assim, tem que ter sempre tratar essa questão do gênero de uma maneira muito tranquila, né? E também sair dessa questão para baixo e botar para cima, né? Por que a mulher só tem que fazer curso de corte e costura? Por que a mulher só tem que fazer curso de bolo? Não, a mulher tem que fazer curso de tecnologia, de inovação, de eletromecânica, o que ela quiser fazer. Cuidado com a fala de vocês nesse sentido, né? Para que vocês possam dar o papel responsável a todos que têm efetivamente um dever a cumprir. Então, vocês têm que estar cientes de que a fala de vocês é muito importante. A fala de vocês é o instrumento de trabalho mais forte que vocês têm, né? A fala, a emoção. Falar besteira tira voto. Então, preparem-se para falar melhor, né? Como é que faz isso? Estudando. Gavinho, eu não sei falar bem. Pega um livro, vai para frente do espelho, lê uma página inteira em voz alta. Você vai aprender a falar. Treina. Fala, grava você no celular. Depois você vê você no celular falando. Conserta. Tá certo? Você hoje tem celular, bota na sua frente, faz um discurso, vê o que você errou.
comeu palavra, falou português errado, falou... Acerta na próxima. Vocês, assessores, alertem os seus candidatos, se por acaso cometerem erros graves, né? Alerta para não passar vergonha. Mas não alerta publicamente. Lembra que o seu candidato é o seu líder. Qualquer orientação que você vai fazer para ele tem que ser só vocês dois, juntos. Não pode ser publicamente, senão você tira a moral do seu deputado. Você tira a credibilidade dele. Então, se você percebeu que o seu deputado, seu candidato a deputado, falou alguma coisa inadequada, você não vai corrigir na hora. Vai esperar passar aquele fato, depois, dentro do carro, ou vai tomar um cafezinho com ele, ou você explica a ele que aquilo não era assim, que era de outra maneira. Tá certo? Lembre sempre disso. Você tem que respeitar o seu líder, o seu candidato, porque senão ele perde a moral perto dos eleitores dele. Né? Por mais erro que ele possa cometer. Você tem que ter essa capacidade de fazer isso só no momento adequado, tá bom? Vou andar aqui para frente um pouquinho. Esse é o ponto. O outro ponto nosso, muito importante, é o quadro de colaboradores, que eu vou falar rapidamente, só algumas dicas para vocês. Primeiro, assim, você tem que entender que você deve ter sempre mais de uma pessoa naquela comunidade, naquela região, naquela cidade, naquele município que está ajudando você. Tá? Por que você tem que ter sempre mais de um? Porque um só pode sumir, pode desaparecer, pode ser comprado, pode morrer, e você vai perder naquela região tudo que você fez. Então é importante que você tenha sempre mais de um colaborador naquela região, tá certo? É muito importante que você divida os locais que você vai trabalhar na sua campanha em regiões, pequenas regiões, né? Para que você possa concentrar uma pessoa para cuidar daquilo, para cuidar daquela região. Né? Então, você tem que ter um quadro de colaboradores. Quando eu falo quadro de colaboradores, não são pessoas pagas, só não. Você tem que ter alguns amigos que venham para a sua campanha voluntariamente, porque eles acreditam no seu projeto político. Né? Você tem pessoas na sua família, irmãos, irmãs, primos, primas, amigos e amigas, que podem te ajudar sem te cobrar nada na campanha. Mas você tem que chegar para eles e conversar. Você tem que convencê-los a te ajudar. Não vão achar que eles vêm por osmose. Não vêm. Você tem que ir lá sentar com eles, conversar, dizer da importância do seu projeto político para aquela comunidade, para o Espírito Santo, para o seu município, e eles virão te ajudar. Você tem que convencê-los a isso, tá certo? E aí você convence e você divide, então, os locais que você vai atuar com coordenadores e você vai ter uma campanha mais ampliada, maior. Né? Às vezes é por município, às vezes é por distrito, às vezes é por comunidade, e às vezes é por categoria. Eu sou policial, eu sou professor, eu sou evangélico. Aí você pode dividir também por categoria a sua campanha e colocar pessoas para poder manter aquecido aquela turma, para levar material, para poder conversar, manter aquele pessoal aquecido para você, tá bom? Então isso é importante, que você tenha essa visão, tá? E aí a gente vai para a parte muito importante, que é a meta de votos. Né? A meta de votos, já vou botar uma tabelinha aqui, um exemplozinho aqui rápido, para a gente conversar sobre ela, o nosso tempo está quase terminando. Essa tabelinha aí, ela é muito importante. Né? Eu não sei se vocês estão vendo bem aí, mas devem estar. Essa tabelinha, ela é uma tabelinha que você tem, pode ser preparada em Excel, né? É mais fácil. Uma tabelinha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Meta de voto. Então, vamos lá. Meta de votos. Primeiro, assim, um deputado federal, para ser eleito, né? Para se eleger um deputado federal, a chapa de deputado federal. Lembra vocês que a chapa de deputado federal tem que ter 11 pessoas aqui no Espírito Santo? São 10 vagas, mais um dá 11. Então, somando essas 11 pessoas, o voto dessas 11 pessoas, tem que dar mais de 200 mil votos para eleger um deputado federal. Deputado estadual, são 31 pessoas. Somando os votos dessas 31 pessoas, tem que dar mais de 70 mil votos para eleger um deputado estadual. Então,
Então, se eu fizer 140 mil votos, eu elejo, no mínimo, 2 deputados estaduais, certo? Se eu fizer 120 mil votos, eu elejo, provavelmente, 2 também deputados estaduais, né? Então, você já tem uma referência. Para eleger na primeira rodada, que a gente chama, que é eleição direta, a primeira rodada, não é sobra ainda, na primeira rodada, para se eleger, o deputado federal ou deputado estadual tem que ter 10% do coeficiente. O que significa isso? Significa que, para deputado federal, 200 votos. Gustavo, você está com o seu microfone aberto. Desliga o microfone, por favor. São para deputado federal, se você tem um coeficiente de 200 mil votos, o primeiro candidato para se eleger diretamente tem que ter pelo menos 20 mil votos. Mas quem é que vai? Vai o mais votado, que tenha no mínimo 20 mil votos. E para deputado estadual, é 10% de 70 mil. Então, vai o mais votado, que tenha no mínimo 7 mil votos. Se o mais votado tiver 5 mil votos, ele não vai. Certo? Essa é a primeira, voto direto, primeira rodada. Na segunda rodada, para se eleger, o deputado federal tem que ter 20% do coeficiente. Tá? E o deputado, então, significa 20% de 200 mil votos, dá 40 mil votos para deputado federal. Para deputado estadual, 20% de 70 dá 14 mil. Então, na segunda rodada, vai o mais votado, desde que tenha deputado federal mais de 40 mil e deputado estadual mais do que 14 mil. Na terceira rodada, se houver, não tem mais regra. Pode participar todos os partidos, mesmo que não tenham feito coeficiente, e vai aquele cara ou aquela cara do partido que tiver uma maior quantidade de votos. Então, uma última rodada participa todo mundo, aquele que tiver a maior sobra, naquele partido maior sobra, o que tiver mais voto vai. Não importa quantos votos ele tenha. Certo? É isso. Tá? Então, é assim que se consegue. Então, vocês têm já uma referência para poder fazer uma meta de votos. Significa que para deputado estadual, no mínimo 14 mil votos. Para deputado federal, no mínimo 40 mil votos. São metas que te deixam no jogo o tempo todo, na primeira rodada, na segunda rodada, e quem sabe numa terceira rodada. Né? Às vezes na terceira rodada não tem mais vaga. Na primeira tem, na segunda, na terceira rodada não tem mais vaga. Tá certo? Então vocês têm uma ideia de meta. Por que você tem que estabelecer uma meta total de votos? Para saber o que você quer fazer. Para saber o que você quer chegar lá. Agora, nem sempre você vai para uma campanha de deputado estadual, deputado federal, com o propósito de você se eleger deputado estadual, se eleger deputado federal. Você vai com o propósito de ser bem votado ou bem votada para projetos futuros. Aí você pode estabelecer uma meta de voto que te deixa confortável. Ah, tudo bem, eu vou ser candidato a deputado federal, sei que eu não consigo ganhar a eleição, mas estou me preparando para ser vereadora, para ser prefeito. Então, se eu fizer 10 mil votos, está bacana para mim. Tudo bem, é uma meta. Você tem que definir uma meta, um horizonte. Né? Você tem que saber o que você quer. Você não pode ir para a campanha assim, vou ter qualquer voto. Não, estabelece uma meta, porque essa meta vai te botar num caminho de chegar lá. Isso é meta total de votos. Espero que vocês conseguiram me entender. Aí, o que a gente faz para tentar chegar lá? A tabelinha ajuda. Vocês estão vendo que na tabelinha tem uma coluna chamada municípios. Pode ser distrito, pode ser bairro, não importa. Né? Você tem uma segunda tabelinha que chama eleitores TRE. Essa coluninha só vai ser preenchida se você já foi candidato. Se você não foi candidato, você não vai preencher essa tabela. Votos válidos, você vai pegar com base na votação do ano anterior, né? Lá no TRE, vai colocar aqui. Se você já foi candidato, você vai preencher essa votação anterior aqui. Então, você vai pegar votos válidos e você, se não foi candidato, esquece também. Mas o mais importante são essas últimas
essas duas colunas que está escrito previsão inicial e meta de votos. Previsão inicial funciona assim, pessoal. Eu, Alberto Gavini, sou candidato a deputado estadual, e lá no município 1, por exemplo, lá em Una, né, eu acho, achismo mesmo, que lá pelos meus amigos que tem lá, eu preciso ter, eu posso ter 400 votos. E assim eu vou fazendo, um por um. Por que essa coluna é importante? Porque eu vou perceber como eu estou em cada município. Se eu tenho voto, se eu não tenho voto. Eu vou fazendo isso naqueles municípios que eu vou trabalhar. Depois eu somo isso e vejo como é que essa soma está em relação à minha meta total. Então, vocês estão vendo aí que na minha previsão inicial eu consegui 1.500 votos, mas minha meta é 1.600 votos. Aí eu pulo para a segunda coluna, que é diferente de previsão. Previsão é achismo. É achismo. Eu acho que. Meta é diferente. Meta é o que eu preciso ter, é o que eu quero ter, é o que eu vou buscar ter para ganhar a eleição. Eu saio da previsão para a minha meta. A minha meta, eu botei 450 votos no município 1, 580, 650, para dar mais de 1.600 votos. Que eu, com 1.680 votos, eu ganho a eleição. Esse exemplo aqui que eu passei a vocês. Então, previsão é achismo. Meta é o que eu desejo ter, é o que eu preciso ter para ganhar a eleição. Aí, em seguida, eu faço uma pergunta. Como eu faço para conseguir 450 votos? Vou visitar quantas casas? Vou ter que ter quantos cabos eleitorais? Vou visitar quantas igrejas? Vou andar em quantas ruas? Quando eu começo a responder essas perguntas, colocando estes eventos na minha agenda, eu vou qualificando a minha capacidade de conquistar o voto. Eu vou na direção de conseguir os votos que eu preciso para ganhar a eleição. Por isso é que eu estabeleço metas. Porque com a meta eu consigo estabelecer estratégias que me levam a qualificar o número, que me levam a conseguir o número de votos que eu preciso. Se eu deixar isso solto, eu vou fazer muito retrabalho, eu vou ficar perdido na minha condução de campanha, não vou conseguir chegar lá. Se eu botar essas metas, eu consigo ter um horizonte, consigo perceber que eu tenho que ter mais votos no município do que no outro, eu consigo ter. E essa é uma tabelinha fácil de fazer. Fazendo em Excel, você pode mudar, pode alterar, pode atualizar. Tá certo? Eu vou mandar isso para vocês. Esse é um exercício fundamental, bacana, que não pode ser feito sozinho pelo candidato. Não pode, tem que ser feito em equipe. 4, 5, 6 pessoas que têm alguma experiência eleitoral, que já participaram de campanha, sentar com você e debater isso, para poder te dar uma realidade de como é difícil conseguir o voto. Né? E você estabelecendo meta, você consegue chegar lá com mais facilidade, com mais metodologia. Espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisinha. Porque realmente é assim, dito na primeira vez, parece difícil, mas não é. Sentar consegue fazer direitinho, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Estamos terminando, aguenta firme aí que nós estamos terminando, tá bom? Muito bem, então, já que não tem pergunta, vou recordar lá do iniciozinho, que nós falamos de prioridade. Fazer esse exercício é uma prioridade para a campanha de vocês, tá certo? Esse exercício é uma forma de planejar a campanha de vocês, como nós já falamos também, tá bom? Lembrando a vocês que vocês têm lá que ter atenção com fraqueza e força, né? Que vocês têm que ter uma atenção especial com as redes sociais, que você tem que ter agenda, porque a agenda leva você a ter esses votos. Você tem que se preparar para falar seu programa de mandato, temas importantes para conquistar as pessoas na sua fala. Vocês têm que fazer esse exercício de voto, que é importante para que vocês saibam onde e como vocês vão atuar para conseguir o voto de vocês na campanha. Que energia que você tem que dar a cada município, a cada distrito, a cada comunidade, ou a cada segmento,
para que você possa conseguir votos, tá certo? E aí nós estamos partindo já mais para o final. É muito importante que vocês, na pré-campanha, vocês possam ter isso que está aqui, que eu coloquei para vocês, na pré-campanha. Um assessor de agenda, um assessor pessoal que serve para dirigir e para bater foto, e um assessor de comunicação, uma pessoa que possa conversar com vocês. Quando eu falo assessor, pessoal, não pense em gente paga, pense em amigos, amigas, pessoas que possam ajudar vocês para essa atividade sem ter nenhum custo nesse momento inicial, tá ok? Não é ninguém paga. O importante que vocês também, que vocês cheguem e façam uma previsão, uma previsão financeira, né? Financeira que vocês possam pensar no recurso. Então, na pré-campanha, não tem recurso formal, mas na campanha tem recurso formal, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá certo? Mas vocês têm sempre que lembrar que camarão adormecido é levado pela correnteza. Então, não durma no ponto, né? Porque se dormir, alguém passa por cima. Em relação às questões financeiras, essa tabelinha, ela está até incompleta, falta um item aqui. Vou rapidamente falar para vocês. Vocês têm aqui. Como é que pode, de onde vem a origem de recursos da campanha? O primeiro, recursos próprios. Tá? Recurso próprio é recurso do candidato. É limitado a 10% do limite estabelecido pelo TSE para você gastar em campanha. Até o dia 20 de julho, provavelmente, estará já no mercado divulgado o limite de despesa por tipo de candidatura. Deputado estadual do Espírito Santo vai poder gastar até X mil reais. Deputado estadual de São Paulo, X, mas não sei quanto. Deputado federal do Espírito Santo vai poder gastar. Então, desse valor, você, candidato, pode botar do seu bolso até 10%. Então, vamos supor, a campanha de deputado estadual do Espírito Santo pode gastar até 500 mil. Você vai poder botar até 50 mil do seu bolso. Antigamente, você podia botar o tanto que quisesse, agora tem essa limitação. Tá certo? Pessoas físicas. Né? Eu quero ajudar a um candidato do PSB financeiramente. Quanto que eu posso doar? Eu posso doar até 10% do meu faturamento do ano anterior. Então, se o ano de 2025 eu trabalhei e produzi 200 mil reais de faturamento, eu posso doar para um candidato até 10%, 200 mil, 20 mil reais. Eu posso doar. Lembrando que isso é CPF, então, se eu doar para mais pessoas, eu tenho que somar tudo. Lembrando também que não pode ter doação de campanha, de CNPJ. Só pessoa física, tá certo? Só pessoa física. Ok? Então, recurso próprio é recurso do candidato, doação de pessoa física, como eu já falei, 10% do faturamento anterior. E esse nome que está aí, ó, Fundo Eleitoral, é o FEFEC, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente só fica sabendo o valor exato do Espírito Santo. Lá, no dia 15 de agosto, a 16 de agosto, nós vamos saber o que está destinado ao Espírito Santo. Esse dinheiro só vem, é um dinheiro público, que vem uma vez só, que é na campanha, tá? É a vaquinha eletrônica, é aquele recolhimento coletivo de campanha eletrônica, que pode ser feito podia ter sido feito desde o mês de maio, que é feito através de uma empresa que você seleciona no site do TSE. Essa empresa recolhe os recursos dos amigos que quiserem colaborar, e isso fica guardado numa conta para você usar na campanha. Se você for candidato, esse recurso vai diretamente para a sua conta de campanha. Se não for, a empresa devolve para as pessoas que doaram a campanha, tá certo? E além desses 4 aqui, nós temos um fundo partidário, que é um dinheiro que mensalmente é colocado no partido para pagar a conta de água, luz e telefone, que o partido pode usar um pedaço dele para o processo eleitoral. Tá? Essas são as fontes de recursos que existem na campanha, tá bom? Eu mando isso para vocês também, mando também uma tabelinha onde tem alguns itens de despesa de campanha para que vocês possam formatar a despesa de campanha de vocês
e a gente fazer um planejamento de orçamentário melhor de campanha. Tá bom? Essas são algumas dicas para vocês aí, tá ok? Gilmar, você levantou a mão aí, você quer falar, amigo? E Gavini, eu Tudo bem? escrevi, eu coloquei lá no texto, mas eu resolvi fazer a pergunta, então. Faz, Boa noite a todos aí, parabéns, Gavini, por essa importante iniciativa aí. Iniciativa não, né? É prática do PSB. A dúvida é a seguinte: bom, não tem como ter dúvida no alinhamento do PSB, somos partido de esquerda. Mas como a gente tem vivido aí esse bolsonarismo presente pelo país, e há pessoas que têm simpatia com o extremismo dentro do próprio PSB, como o candidato deve agir com essa agenda? Está fechado. Gavini, seu microfone está desligado. Foi bom você ter feito essa pergunta, que você me leva ao último item do nosso bate-papo. Eu vou responder logo para você. Só queria fazer uma revisão rápida para a gente poder ir para o final, por causa do horário. Eu sei que está todo mundo cansado e esse bate-papo, só eu falando, né, cansa mais ainda. Mas quero lembrar vocês, ainda, mais uma vez, do que eu coloquei lá na frente. Lembre-se, priorizem. Né? É importante priorizar as ações. É importante avaliar a fraqueza e força do candidato. É importante dar atenção às redes sociais. É importante a agenda, muito importante a agenda. É muito importante orientar o candidato, ajudar o candidato a falar as coisas certas, que é o programa de mandato, tá bom? E é fundamental o exercício de voto. Fundamental. A campanha de vocês cresce muito com o exercício de voto. E agora a gente vai levar para vocês para algumas dicas importantes também para o processo eleitoral. Uma é essa que o Gilmar perguntou, né? O que fazer quando você encontra alguém extremista? Amigo, você deixa ele com o extremismo dele, vai buscar quem não é extremista, né? Se você conseguir estabelecer algum tipo de diálogo adequado, que você o faça. Senão, não entre em desaforo, não responda a desaforo, porque você vai se perder na resposta e quem estiver por perto vai ver que você é desequilibrado, igual quem está sendo desequilibrado com você. Então, sabe, agradece, sai fora, vai buscar outro. Se tiver ambiente para poder conversar, converse. Se não, você busca outro espaço para você poder conquistar os seus votos, tá bom? Uma coisa muito importante, você assessor e você candidato ou candidata, verifique a qualidade das pessoas que estão trabalhando com vocês. Muita gente engana. Eu sou o chefe disso, pastor daquilo, eu tenho não sei quantos e tal. Na hora, o percentual de voto é muito pequeno. Então, trabalha sempre com a seguinte ideia: você vai me contratar ou vai me ter na sua campanha. Eu vou falar para você, eu vou te dar 100 votos. Trabalha com 5, 7, 8% dessa minha fala. Ou seja, eu não vou te dar 100 votos, eu vou te dar 10 votos, vou te dar 8 votos. Trabalha com um cenário pior para que você possa, se tiver alguma coisa melhor, você vai ter muito mais votos do que o pensado. Tá? É importante também dizer a vocês uma coisa nesta campanha que vai se fazer presente um outro fenômeno nessa campanha. Essa campanha tem um número muito menor de candidatos. Presta atenção. Nós vamos ter esse ano por volta de 70 a 80 candidatos a deputado federal. Nós já tivemos 200. Nós vamos ter menos de 500 de candidatos a deputado estadual, nós já tivemos 1.000. O que significa isso? Significa que o potencial de voto para cada um de vocês vai aumentar. Se vocês trabalharem mais, ocuparem mais espaço, amplia a capacidade de voto de vocês candidatos, tá certo? Então, é muito importante, vocês vão ter o maior potencial de voto nessa campanha do que nos anos anteriores, se vocês trabalharem ainda mais, tá bom? Tenham cuidado com a aparência pessoal, com trajes e com hálito. Você não precisa andar com roupa de marca, mas também não precisa andar relaxado para poder pedir voto. Tá? Quando apertar a mão do eleitor, aperte com gentileza, mas com firmeza. Olhe nos olhos, bote a mão no ombro e peça o voto. Voto tem que ser pedido.
Não ache que o irmão seu vai votar em você, que seu primo, que seu tio, que seu avô vai, se você não pedir. Se você não pedir, ele não vai votar em você. O vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo, o açougueiro, o cara da padaria, o motorista de ônibus, todo mundo tem que receber um pedido de voto seu. Mas lembre-se, aperte a mão com gentileza, mas com firmeza. Não fique com nojo da mão da pessoa que está apertando. Né? Olhe nos olhos, a mão no ombro significa uma certa intimidade, e aí você vai ter mais certeza de você ter se comunicado pela sua postura corporal. Tá bom? Se sofreu algum desaforo, respire, responda com educação e gentileza e parte para outra. Sejam simpáticos e deem total atenção para a pessoa que está conversando com você. Dê atenção a quem está conversando com você. Se der atenção, você conquista a pessoa, tá bom? Procure ouvir sugestões de todas as pessoas. Não fique falando por cima da pessoa. Não fique roubando a ideia da pessoa. Deixa ela acabar de falar. Dê atenção a ela. Diga que a ideia dela é boa. Tá certo? Tenha carinho e atenção com as equipes de rua. Preste atenção. Quando vocês contratam aquelas pessoas para trabalhar na campanha de vocês, trate aqueles meninos e aquelas meninas com educação. Tá? O candidato tem que apertar a mão de cada um delas. Lembre-se que atrás daquele menino ou daquela menina que você está contratando tem uma família. Tá? Não seja prepotente com eles, não seja mal educado com eles, que eles vão, se você for, eles vão tirar voto seu na rua, sem você perceber. Trate-os com carinho. Tá? Divulgue o mais possível informações positivas sobre o candidato. Cuidado com as mensagens que vocês enviam. Né? Aproveite as imagens que vocês têm com os candidatos, com políticos de alto potencial, Renato, Ricardo e tantos outros aí. Tá certo? Busque apoio de todos os segmentos. Faça reuniões com os amigos. Divulgue ostensivamente o número de vocês que vai ser decidido lá na convenção. O número tem que ser muito divulgado. O pessoal vai lá votar, precisa do número. Tá certo? Saiba você que quem tem dinheiro também perde voto. Né? Um voto pode definir a sua eleição. Um voto. Então, no domingo, dia da eleição, não vá para casa ficar dormindo, não. Vai para a rua, de manhã cedo andar, que um voto pode fazer a diferença para você. Tá certo? Muito importante isso, tá? E, por fim, pessoal, vocês têm que lembrar que vocês vão precisar de apresentar uma série de documentos no processo eleitoral, tá? Então, é muito importante que vocês, se aproximando da eleição, nós vamos mandar para vocês, nós já vamos mandar para vocês o que vocês precisam, e vocês já vão se preparando para isso. Se alguém tiver alguma possibilidade, de alguma irregularidade, alguma certidão negativa com problema, é bom que comece a olhar já, né? Porque se chegar na hora lá, pode não dar tempo de ter a documentação adequada. Se não tiver a documentação adequada, a candidatura não se efetiva. Quando acabar a convenção, as meninas do PSB vão buscar toda aquela documentação com vocês para entregar no TRE, e então o TRE vai fazer uma vistoria em tudo isso para poder verificar a condição de vocês. Olha, basicamente, o que eu queria passar de uma forma mais rápida, eu passei para vocês, mas nós temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, agora a gente está se vendo mais claramente, pode ficar à vontade para fazer, falando mesmo, que é melhor, que todo mundo ouve e a gente pode tirar de todo mundo. Então, assim, o que eu fiz com vocês? Eu disse lá do momento, lá no iniciozinho, eu quis fazer com vocês usar um pouquinho o que o pai da psicologia fala, que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Quando eu digo que você tem que ter o desejo de ser candidato, o desejo de ser deputado, isso é um pensamento que vai virar um sentimento, que vai virar um comportamento, que depois vai virar um resultado, porque você vai se doar para esse projeto. Quando eu digo que você tem que ter prioridade, é porque nós temos muita coisa para fazer na vida. Mas se você não botar foco nessa que tem tempo para terminar, 4 de outubro termina.
5 de outubro não serve para mais nada, só até 4 de outubro, daqui até 4 de outubro. Então, tem que ter um nível de prioridade para isso também, tá certo? Depois eu disse para vocês, analisem suas fraquezas, analisem suas forças, cuidem das redes sociais, cuidem da agenda, cuidem para que os candidatos possam falar coisas boas e certas. E, por fim, façam o exercício de voto. Estabeleçam meta de voto total, estabeleçam meta por região, meta por município, meta por distrito, meta por segmento. Criem o que nós chamamos de visão estratégica, para que vocês sigam no caminho de conseguir, tá bom? E, claro, evidentemente, com as bênçãos de Papai do Céu, né? Com certeza a gente pode chegar lá, tá bom? Agora, então, abra aí para o final, para quem quiser fazer alguma pergunta, eu respondo ainda nos próximos minutinhos, a gente vai encerrando logo em seguida. Quem está comigo ainda aí, ainda tem 17 pessoas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estou vendo a Eliane Turim, que é candidato, estou vendo o Célio, que é candidato daqui, né? Mas estou à disposição. O senhor disse a respeito das oportunidades, qual seria o enfrentamento dentro das oportunidades? Por exemplo, quando um candidato tem uma pauta, quando um opositor quer pegar uma pauta de uma pessoa, como a gente deve reagir como assessor? Então, primeiro assim, no campo da fraqueza e da força, são coisas internas, né, como eu falei a você. Na fraqueza, é muito importante tratar o candidato, né? Agora, a ameaça e a oportunidade são coisas externas. A ameaça você enfrenta, né? Ou você destrói ela. Por exemplo, a inflação no Brasil, por exemplo, é uma ameaça, mas nós não temos como destruí-la. Nós temos que saber enfrentá-la, correto? Sim. Agora, a oportunidade, você sempre aproveita a oportunidade, certo? Então, se um candidato, isso você está colocando aí, poderíamos até colocar num campo da ameaça, né? Que o candidato, ele tem roubando algum tema que o seu candidato está falando. Como é que você trabalha a situação dessa? O seu candidato tem que ser mais preparado para falar daquele tema do que ele. Sim. Então, eu estou ouvindo, se eu ouvir o candidato A e ouvir o seu candidato, eu vou saber que o seu candidato está mais preparado para aquele tema do que o outro candidato. Com isso, eu vou dar preferência ao seu candidato. Certo? Sim. É a maneira de você aproveitar esse momento da ameaça. Você enfrentou a ameaça. Tá bom? Uhum. Ótimo. Obrigada. Não ideia, nada. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrando, então? Então, olha bem, o que vai acontecer agora? A Mariana vai enviar para vocês o certificado e eu vou enviar uma apostila. E nós vamos voltar a conversar, tá certo? Daqui para frente, para vocês, candidatos e assessores, lembre-se, aproveitem a pré-campanha até 15 de agosto para potencializar a imagem dos candidatos, a imagem de vocês. O que é potencializar? É aparecer no maior número de espaços possíveis, principalmente aqueles locais que vocês ainda não foram. Porque na campanha vocês não poderão fazer mais isso. Vocês terão que estabelecer locais específicos para vocês trabalharem. Porque o tempo da campanha são 45 dias. É um tempo curto. Não dá para andar o estado todo. Não dá para andar 40 municípios. Né? Você vai andar em alguns municípios ou em alguns locais que você entende que você tem que potencializar seu voto. Isso é muito importante. Segundo, trabalhe na busca de apoiadores voluntários. Tá? Deixa para poder pensar em despesa mais na frente. Né? Vão trabalhando, lembre-se, trabalhe com o que tem. Não fique querendo trabalhar com o que não tem. Trabalhe com o que tem. Que as coisas vão aparecendo no processo. Vocês, candidatos a deputados estaduais, tratem de procurar o deputado federal, fazer parcerias com deputados federais. É fundamental, até por questões de recurso, certo? Vocês também se aproximem, sempre que possível, das candidaturas do senador, que é o nosso senador, que é Renato Casagrande, e do governador Ricardo Ferraz, né? Procurem ir em alguns eventos que eles estão, se apresentem como candidato, busquem algum tipo de contato com alguém da equipe deles. É importante
importante fazer isso também, porque vocês vão ter lá na frente televisão, vai ser paga pelo partido, pelo senador e pelo governador. Vocês também vão ter alguma quantidade de material, que não será tudo que vocês precisam, mas será uma quantidade que vai dar para vocês iniciarem o processo eleitoral. Vocês receberão uma ligação de uma empresa que vai cuidar da televisão de vocês, do material inicial. É o João Luiz e o Roberto. Daqui a pouco, uns dias, vão estar ligando para vocês aí. Procure atendê-los. Era um prazo que eles marcaram com vocês para fazer foto, para fazer o que tem que ser feito, porque nós pretendemos iniciar lá 15, 16, 17, 18 de agosto, já com a imagem, todo mundo pronta, para poder não ter muito problema. E, por fim, para a gente terminar, uma explicação que normalmente confunde o mundo. Fala, Nicolas. É só uma dúvida. Essa parte da fotografia, você falou que é o pacote do partido, né? Junto com o advogado e o contador. Olha bem, o material inicial é do partido, não está impedido que você faça seu material. Provavelmente o senador da República vai te chamar para fazer outro material, o governador vai te chamar para fazer outro material, o seu deputado federal vai te chamar também para fazer outro material, né? Normalmente acontece, e você também pode fazer o seu material, não tem nenhum problema. Okay. O partido vai colaborar com alguma coisa, com algum certo dado que ainda não definimos ainda, tá bom? Advogado e contador, nós ainda vamos avaliar, mas provavelmente nós vamos tentar ofertar para vocês essas duas figuras. Ou o próprio deputado federal vai pegar o contador dele, o advogado dele, e vai botar à sua disposição. Então, isso a gente vai encaixando no tempo. Tá certo? Entendido? Ok. Não, beleza. Ok? Agora, olha bem, todos vocês, todo mundo faz uma confusão muito grande, os assessores, os candidatos, por ocasião da campanha. Presta atenção. Nós vamos até fim de 6 de julho, tem a convenção. Feita a convenção, fez a ata, manda para o tribunal, e o tribunal depois manda lá para a Receita Federal, cada um de vocês, candidatos, vai receber um CNPJ. Com o CNPJ na mão, vocês têm que ir até o banco e abrir conta. Continua a mesma exigência. Tem que abrir conta. Para doação de pessoa privada, de pessoa física, é uma conta. Tá? Tem que abrir uma segunda conta, que é a conta do fundo eleitoral, que é a mesma coisa de fundo de financiamento de campanha. Tá certo? E tem que abrir uma terceira conta, que é de fundo partidário. Então, 3 contas tem que se abrir. Nós estamos sugerindo que vocês procurem o Banestes. É mais fácil de lidar, mas não pode procurar qualquer banco. Vocês têm que lembrar que os bancos não têm essa informação que eu estou passando. Chega lá, eles às vezes não sabem o que é fundo eleitoral, fundo partidário. Nós vamos mandar material para vocês. Quando vocês forem para o banco, leva o materialzinho explicando o que é cada conta dessa. Lembrem vocês que cada conta dessa tem custo mensal de administração. Não pode deixar a conta sem botar dinheiro lá, senão vocês vão ficar negativo na conta. R$50, R$30, R$40, não sei quanto é que vão cobrar. São coisas que vocês têm que ter atenção para depois, quando acabar a campanha, não ficar com dívidas sem saber que tem dívida, tá bom? Então, são 3 contas, normalmente, tem que saber. Mesma coisa da vez passada, não mudou nada disso no Brasil ainda. Espero que mude, porque a conta para o fundo partidário provavelmente não vai receber dinheiro nenhum. Vai receber fundo eleitoral e doação privada, que normalmente tem dinheiro de campanha, né? Beleza? Fala. Na última campanha, 2024, eu fui abrir no Banestes, estava demorando muito. Muita gente procurando naquela época, mas era de vereador, né? E aí eu fui no Banco do Brasil. O Banco do Brasil me instruiu a entrar no aplicativo e abrir pelo aplicativo. Em coisa de 3, 4 dias eles abriram também. Mas sem problema. Sem problema. Pode abrir aonde vocês quiserem, não tem limite. O Banestes é porque se tiver alguma dificuldade, a gente conhece o presidente, conhece o diretor, conhece não sei quem, dá para a gente ajustar se houver algum problema. O Bradesco, não tem como a gente falar. O Brasil é só em Brasília. Então, mas se vocês tiverem relacionamento bancário já há muito tempo no banco lá de vocês, fique à vontade, não tem problema nenhum. Só que tem que sempre lembrar que o gerente, às vezes, não tem essa informação que eu estou passando, né? E ele acaba não conseguindo abrir as contas adequadamente. Se botar dinheiro em conta errada,
tem que devolver, viu, pessoal? Por exemplo, se você pegar dinheiro de doação de pessoa física e botar na conta de fundo eleitoral, não pode usar, tem que devolver. E outra coisa, não pode pagar nada da campanha com dinheiro. É tudo com transferência bancária, é Pix ou cheque. Você não vai pegar dinheiro na mão e ficar pagando, não, tá certo? É importante tomar esse cuidado. Tome cuidado também com o dinheiro que às vezes você recebe por fora para fazer outras coisas. Tome cuidado que esse dinheiro por fora, que é chamado Caixa 2, hoje virou crime federal. É cadeia. Então tem que tomar muito cuidado para não ter uma denúncia, né, e ter algum problema. Então, muito cuidado com isso aí, tá bom? No mais, eu quero desejar a vocês muita saúde, muito sucesso, que vocês tenham, se Deus quiser, vitórias e vitórias e mais vitórias, e eu estou à disposição de vocês, tendo dúvidas, podem me ligar, podem mandar mensagem, e nós vamos ter alguns encontros aí pela frente, como eu falei a vocês, o próximo curso que a gente vai participar aqui com vocês vai ser, o segundo curso vai ser Rede Social e Inteligência Artificial na Campanha, e o terceiro vai ser prestação de conta, né, contabilidade de campanha, para que vocês tenham uma noção sobre... Dá para vocês aprenderem, mas tem uma noção, né? Que o fundamental é você ter um contador experiente. Lembrando que a prestação de conta tem que ter um contador e um advogado sempre, né? Então, no Brasil é exigido a presença de um advogado, tá bom? Ok? Tudo bem? Então, ó, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Sucesso, sucesso, sucesso para todos vocês. Um abraço. Obrigada. Parabéns.